Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos aprender o que é a linguagem Java. Nós vamos aprender o que é Java e também as ferramentas que nós usamos, algumas ferramentas que nós usamos para programar com ele. E também nós vamos entender sobre um conceito fundamental da linguagem Java, que é o método main. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, aqui nós temos o que é Java e para que serve. Aqui a gente tem alguns casos, mas vamos aqui para o lado. E vamos ver o que é a definição do Java. Então o Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, criada pela Sun Microsystems e hoje foi adquirida pela Oracle. Ela é uma das mais populares no mundo da tecnologia e é amplamente utilizada para criar aplicativos web, sistemas corporativos e até mesmo aplicativos móveis, como os para Android. E aqui para baixo a gente tem as características principais que o Java tem, né? A portabilidade. A portabilidade dele é porque ele é multiplataforma. Até um ditado que fala que ele escreva uma vez e roda em qualquer lugar. E ele também, ele é orientado a objeto também, que é focado em classes e métodos. O Java ele oferece várias ferramentas para você tratar a segurança dele. E através da JVM ele otimiza seu desempenho para ter mais performance em vários cenários em caso que você precise usar ele. Então, continuando aqui, nós temos os usos, né? Ele pode ser usado aqui para o desenvolvimento de aplicativos móveis, aplicativos para servidores e sistemas corporativos, jogos e sistemas embarcados. E seguindo aqui para baixo, a gente tem a diferença entre o JDK, o JRE e o JVM. O JDK é o Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento do Java. Aqui nós temos a J Runtime Environment, que é um ambiente de execução do Java, que é necessário. E aqui a gente tem a JVM, Java Virtual Machine, que é a máquina virtual que você utiliza para executar o Java. Então aqui nós temos o JDK. O JDK é o kit de desenvolvimento do Java. Ele contém todas as ferramentas necessárias para criar e compilar programas em Java, incluindo o compilador, que é o Javac, o interpretador e as bibliotecas. Logo abaixo a gente tem o Java Runtime Environment, que é o JRE. É um ambiente, né, de execução necessário para rodar os programas em Java. No caso aqui, se você for rodar qualquer coisa em Java, você precisa disso aqui. Ele inclui a JVM e as bibliotecas, mas não o compilador, no caso do Javac aqui. Ou seja, aqui mesmo já diz, se você quiser rodar qualquer programa, você precisa dele. E logo abaixo a gente tem a JVM, responsável por executar o bytecode do Java. E ela é o que traduz o código compilado para a linguagem de máquina no seu computador. A JVM permite que o Java seja multiplataforma, ou seja, ele pode rodar em qualquer sistema operacional desde que a JVM esteja instalado. No caso, aqui do lado, tem uma pequena imagem aqui, ó. Aqui você tem seu código Java, né, que você escreve nas ideias, tipo IntelliJ, assim. Depois você vai compilar ele com o Javac, no caso. Aí, compilando ele vai se transformar aqui no bytecode. Daí ele se transforma aqui, ó, .class. Quando ele transforma .class, então aí ele é lido aqui pela JVM, no caso, né? E daí ela consegue conversar com Windows, com Linux ou com Mac ou qualquer outra tipo que tenha JVM instalado, no caso, né? Esse aqui é uma imagem ilustrativa, no caso. E continuando, a gente vai aqui para cima e a gente vem para o próximo, que é para que serve o método main no Java. Também tem muita gente que tem dúvida sobre esse método, né, no caso, né? No caso aqui está escrito, ó, o método main ele é o ponto de entrada de qualquer programa Java. Sempre que executamos um programa, a execução começa dentro desse método. Sem ele o programa não funciona. Traduzindo, ele é o principal. Sem ele você não consegue rodar nada no Java. Quando você vai executar, você precisa colocar lá o método main. Então aqui, ó, a gente tem aqui a sintaxe do método main. Depois a gente vai fazer no IntelliJ lá um código para mostrar você mais ou menos como é que ele é, tá? Você que não entende ainda. Então aqui, ó, a gente tem o método main. Então no caso ele aqui, ele é geralmente assim: public static, ó, public static void. No caso isso daqui é os argumentos dele, né? No caso aqui talvez você não entenda porque não tá no código, mas na hora que tiver no código você vai entender. Public, ele é um modificador de acesso, no caso do Java, ele tem vários, no caso tem o Public, tem o Protect, tem o Private e mais um que eu não estou lembrado. Isso significa que Public vai ser usado em qualquer lugar. No caso do Private, por exemplo, ele só vai ser usado dentro da classe. No caso nós temos Static, que significa que o método pode ser chamado sem precisar de um objeto da classe. No caso
No caso do static, você não precisa instanciar esse objeto. Você pode chamar ele direto. E como ele é o principal, ele não pode ser instanciado, no caso. Então ele tem que ser chamado direto. No caso, aquele static por causa disso. O void é o retorno do método. Que quer dizer que o método não retorna nada. Tem vários tipos. Você pode retornar um int, e daí sem um inteiro número, ou uma string, que é letras, palavras. No caso, palavras, né? E no caso aqui também tem o string args, que aqui é a parte do argumento, né? Então aqui a gente tem um array de argumentos. Aqui tá falando que são os parâmetros que podem ser passados do programa via linha de comando. E também eu vou explicar isso aí na hora que eu colocar o código ali para você, vai ficar bem mais fácil de entender. E continuando aqui, a gente tem aqui também uma explicação da função aqui, da funçãozinha do string args aqui no caso, né? O que ela faz. Bem, é que aqui vai ficar um pouco complicado porque não tá com código, mas tenha calma que vai chegar lá. Esse parâmetro é usado para capturar argumentos passados via linha de comando no programa executado. Por exemplo, você pode passar um valor ao programa na hora de executá-lo. Ele pode ser acessado através desse array de strings, no caso. Então agora a gente vai lá pro IntelliJ e eu vou mostrar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Então, estamos aqui no IntelliJ, então vamos lá, vamos criar um novo projeto aqui. Vamos dar um nome dele de função main aprender, pode ser. Aqui a gente vai salvar aqui nessa pasta, vamos clicar aqui IntelliJ, porque a gente vai usar o Maven nem o Gradle. Aqui vai ser com o JDK17 no caso, vamos colocar um sample e vamos dar um create. Fecha aqui o de trás. Daí agora a gente vem aqui. Aqui ele traz tipo um sample do código, né? A gente pode apagar isso aqui, por enquanto, não precisa pra nada. E daí aqui a gente tem, então, ó, aqui já tem a função main. Essa aqui é a famosa função main. Pode ver que ela vem com o public, static void main, string args, string, né? No caso aqui um array de strings e os argumentos, né? São passados. Aqui o public, ele quer dizer aquilo que já foi falado, né? Que ele vai ser acessado por todos os lugares, assim como tem a classe aqui também. O static, porque ele não vai ser instanciado, no caso vai precisar instanciar a classe para poder usar ele, né? E no caso aqui a classe main, então você pode chamar main assim direto, você não precisa instanciar, dar um new main no caso, né? E aqui tem o void, que é o retorno dele, ele não vai retornar nada, então é void, mas poderia ser int, poderia ser string, qualquer outra coisa. No caso se retornasse algo, né? Aqui está o nome deles, né, também. No caso aqui tem que ser main, mas se você fosse criar outro método, podia ser outro nome. Aqui a gente tem o array de strings, né, que vai ser passado, os argumentos vai ser passado direto aqui no caso do CMD aqui, como se for passar, se for executar o programa, no caso, né. Então, no caso aqui, vamos escrever o código aqui, a gente dá um salt aqui, a gente já pega e faz um atalhozinho aqui para escrever as coisas, né, vamos colocar um olá aqui e vamos concatenar aqui com o args. E daí, como ele é um array, então a gente pode acessar o primeiro elemento dele aqui, né, no caso. Aí a gente vai saber que vai poder utilizar ele agora, né? E daí, como é que a gente utiliza ele? Então, no caso, a gente tem dois modos para executar para fazer o teste aqui no caso, né? Para você ver como os argumentos estão passando aqui. Então, vamos lá. A gente pega aqui, ó. A gente pega e compila ele. Dá um javac, que é o compilador que já foi falado anteriormente, né? E você pega no caso aqui, antes você tem que entrar na pasta. A gente tá no caso da pasta aqui, função main aprender. Mas dentro dela a gente tem o CRC aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem que entrar no CRC. Aqui. Daí aqui no CRC você pega e dá um javac e com o nome dela .java no caso, né? Aí ela vai compilar agora você pode executar no caso o método main. Então você pega aqui, ó, você coloca um java no main. Só main, não precisa de java nada e aqui ele pega os argumentos, então você tem que passar o argumento aqui, qualquer coisa que você pode passar, eu vou passar meu nome aqui, então pronto, ele pegou o argumento júnior aqui, tá vendo? Ele executou aqui, ó, ele deu um olá, mostrou olá e pegou o argumento 0, que no caso o primeiro argumento que é passado, você pode passar vários se você quiser. Então aqui, ó, ele pegou e já mostrou aqui. E tem outro modo que você pode fazer isso também, você pode vir aqui, ó, no corrente aqui, você editar configuration. Aqui você coloca, adiciona a aplicação, dá um OK. Aqui você escolhe a sua classe main aqui no caso, dá um OK, ela vem para cá. E aqui você coloca o argumento, ó. Você coloca o argumento, dá um apply, OK e roda. Só rodar. Ele vai rodar. Vai aparecer aqui também. Esses dois modos.
Então, galerinha, depois desse exemplo aí, um exemplo bem fácil, bem simplesinho, só para você entender assim o basicão, né, do Java. Eu tô estudando essas coisas, por isso que eu queria compartilhar também com quem precisa aí, talvez ajudar alguém, quem sabe. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, compartilha, e eu agradeço muito, deixo muito obrigado aí. E nos próximos vídeos a gente vai fazer uns vídeos mais legais, com mais código e bem massa. Então, até a próxima!